Testando. Olá, se você ainda não me conhece, eu me chamo Mariane Zancanella e eu tenho uma palavra para a sua vida. Eu tenho esse canal aqui no YouTube que Deus me direcionou um tempo atrás a criar e eu sempre posto vídeos com a palavra de Deus, palavras que Deus me direciona. Mas eu confesso que muitas das vezes eu me sinto como Jonas, uma fujona. Muitas das vezes eu me pego caindo no erro de olhar para mim e tentar entender, tentar questionar. Deus, por que eu, né? Por que o Senhor me escolheu? Eu olho para as minhas habilidades e principalmente para a falta delas e eu penso assim, Senhor, tem tanta gente melhor do que eu, tem tantas pessoas que falam com mais eloquência, tantas pessoas que têm habilidade com o público, tantas pessoas melhores do que eu, por que não essas pessoas, né? E muitas das vezes a gente se questiona, né? E a gente cai nesse erro de olhar para nós mesmos. Quando na verdade, não tem nada a ver com a gente. É graça, é a graça de Deus nas nossas vidas. Em João, capítulo 15, versículo 16 diz assim: Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Por mais que muitas das vezes a gente ache que foi a gente quem escolheu o Senhor, na realidade foi Ele que nos escolheu. Não por causa de nós, não é sobre nós, mas Ele nos escolheu apesar de nós. Isso se chama graça, porque realmente não tem nada a ver com a gente, nós somos tão falhos, tão pecadores, pobres, miseráveis, nós merecíamos o inferno e Ele nos deu a oportunidade de viver eternamente com Ele no céu. Nós não merecíamos nos aproximar dEle, sequer se aproximar dele. E através da vida de Jesus o véu foi rasgado e hoje nós temos a possibilidade de poder ter uma comunhão com ele, direta com o Pai, sem intermediários. Tudo isso é graça. Muitas das vezes ele coloca uma missão na nossa mão. Ele nos confia uma missão, um chamado, algo para fazer na obra dele, algo para fazer no lugar onde nós somos plantados e muitas das vezes nós não nos sentimos capazes. A gente olha para nós mesmos, a gente cai nesse erro e a gente esquece que não é sobre nós, é sobre quem Ele é. E nesses momentos, ao nos lembrarmos disso, nós precisamos voltar o olhar para Ele. Quando a gente olha para a gente, não faz o menor sentido. Sabe por quê? Porque muitas das vezes a gente se olha e a gente pensa, ninguém me escolheria. Ao ponto de, às vezes, a gente perceber que nós nem seríamos o plano B de ninguém. Nem o plano B, mas Ele nos escolheu por graça e misericórdia. E muitas vezes nos confia uma missão preciosa para nós executarmos. E aí, por olhar para nós mesmos, a gente se vê muitas das vezes como Jeremias entrando em crise. Eu entro em crise constantemente. O meu canal é pequeno e eu já entro em crise constante comigo mesmo. Eu entro em conflito. Tudo porque eu não entendo Deus, por que eu? Tem realmente pessoas muito melhores. Mas Ele não me escolheu e nem escolheu você por causa de nós. Não tem nada a ver com a gente. Aí quando a gente olha para Ele, quando o nosso olhar deixa de estar em nós mesmos e passa a ser para Ele, tudo faz tanto sentido. Aí você entende que os pensamentos dele são mais altos do que os nossos, os caminhos dele muitas das vezes são incompreensíveis ao nosso olhar. Não faz sentido. Às vezes a gente vai estar executando a obra que Ele confiou nas nossas mãos e as pessoas que nos conhecem, ou muitas das vezes até as pessoas que conhecem quem nós éramos lá atrás, eles vão olhar e vai falar, ela? Ele? Não faz sentido. Não faz sentido. Sabe quem que fulano era? Sabe o que fulano já fez? Aí agora tá, fazendo algo para Deus, agora é serva do Senhor. Fulano tem uma vida toda errada. Você não sabe o passado de fulano, você não sabe o que fulano já fez na vida. Agora, fulano quer servir ao Senhor, ao Deus vivo, que é santo. É graça. É a graça dele sobre as nossas vidas, que nos resgata de uma imundícia de pecado. Não tem a ver com a gente. É graça. E nós precisamos nos lembrar disso constantemente quando nós olhamos para Ele, com seu olhar de amor, de misericórdia. Quando a gente lembra de onde nós somos tirados e resgatados, de repente tudo faz tanto sentido.
porque a gente entende que não é sobre nós. É tudo sobre Ele. É tudo para Ele. É tudo por Ele. E aí as coisas começam a se encaixar, então que nós possamos parar de dar desculpas para Deus, para não cumprir o que Ele confiou nas nossas mãos, cometendo o erro de olhar para nós, para as nossas debilidades, para as nossas fragilidades, parar de olhar para nós e dar desculpas, falando, ai Deus, mas o Senhor me confiou isso, mas eu não tenho habilidade para fazer isso, mas não é sobre habilidade. Tem uma frase da Angel Fernandes que eu amo, que diz assim, não é sobre habilidade, é sobre entrega. É sobre não ser nas mãos daquele que é. Eu me identifico tanto com essa frase, é sobre isso. Ele não quer alguém que tenha habilidade, ele quer alguém que se entrega a ele por completo, para que ele possa fazer dessa pessoa o que ele quiser. E ele tem planos maravilhosos e quer nos incluir nesses planos. Esses dias eu escutei 2 pessoas diferentes falando sobre algo. O Douglas Gonçalves do Dizoscope fez uma analogia sobre um pai que vai lavar o carro e chama o seu filho pequeno para ajudar ele. E aí a pastora Viviane Martinello fez a analogia de uma situação que aconteceu com ela, que ela foi fazer um bolo de chocolate, né, à tarde, e a sua filhinha pequenininha queria ajudar ela. E são situações que se você chamar o seu filhinho, né, para poder te ajudar, vai dar mais trabalho, porque ele é pequeno, ele é criança, ele vai fazer bagunça, vai fazer errado, e você vai ter que consertar, vai levar mais tempo, enfim. Com Deus, com o nosso Pai, é a mesma coisa. Ele não precisa de nós. Ele não nos escolheu e nem nos chama por causa da nossa habilidade. Não, é porque Ele quer nos incluir nos projetos que Ele tem. Ele quer nos incluir na obra que nós precisamos dar continuidade aqui na Terra. E não é sobre nós, é sobre Ele. Então a gente fazer as coisas, Ele nos incluir nas coisas dEle, para fazer a obra dEle, vai dar trabalho. Porque nós somos falhos, nós somos como crianças, a gente erra tentando acertar, a gente vai falar coisa que não deve, e aí Ele vai precisar vir e consertar, e trabalhar em nós, e corrigir, e falar, não é assim, não falar isso. Mas Ele nos inclui por graça e misericórdia. Então que nós, muitas das vezes, possamos parar de ser como Jeremias, que entra em crise, né, porque não entende porque Deus chamou ele para aquela obra grande. Como nós nos identificamos muitas das vezes com Jeremias, né? Porque a gente fala assim, mas não, Deus me chamou para algo que eu não tenho capacidade. Deus me chamou para cumprir algo que é muito maior do que eu mesma. Mas é justamente sobre isso, porque quando Ele nos chama para fazer algo que vai além da nossa capacidade, que vai além das nossas habilidades, para que assim a gente faça na dependência dEle. Para que assim a gente permita que ao executar aquilo na dependência dEle, a gente se torne cada vez mais parecidos com Ele, com o nosso Pai, para que a gente seja moldado cada dia mais e de repente a gente vai vendo que Ele vai nos construindo no Filho e na Filha amada que Ele nos criou para ser, pouco a pouco, para nós conseguirmos executar o que Ele confiou nas nossas mãos. Não por causa da nossa habilidade, não por causa de nós, mas por quem Ele é, o nosso Pai amado. Eu espero de coração que essa palavra tenha abençoado e edificado a sua vida. Se você sentir de compartilhar com alguém, compartilhe com essa pessoa, para que mais vidas, mais pessoas sejam alcançadas. Se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal, que eu sempre posto vídeos para abençoar e edificar a sua vida. E juntos nós vamos crescer com o Senhor, amadurecer nele e aprender cada vez mais sobre a sua palavra. Um grande abraço e até o próximo vídeo.